Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar você a fazer essa mochilinha infantil. Olha só que bonitinha, ela é super linda, uma forma bem fácil de colocar as alças, tá? Fiz esse modelo pra menina e fiz aqui, ó, esse modelinho pra menino, tá certo? Molde gratuito, tá? Vou explicar daqui a pouco no vídeo como é que faz pra baixar o molde, tá bom? Essa mochila azul que eu fiz aqui no vídeo, eu não fiz matelassê, mas se você quiser, você pode fazer, que é isso daqui, ó. Essas costuras retas, né, na parte do corpo da mochila e no bolso. É opcional, na rosa eu fiz e na azulzinha aqui, ó, eu não fiz, tá? Aí você vê o que fica melhor aí pra você. Já quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber notificação das nossas aulas, que são toda semana, tá? Vamos lá aprender essa mochila linda? Para fazer a mochila, a primeira coisa, vocês vão baixar o molde, tá? Esse molde é gratuito e o link para baixar ele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vocês têm que imprimir em tamanho real ou padrão, sempre do computador para impressora, tá bom? Para poder sair no tamanho correto. Ainda assim, depois que você imprimir, você pega a régua, confira as medidas, que tá tudo escritinho no molde, para ver se tá certinho, tá bom? Depois que você imprimiu, você vai recortar o seu molde em cima do risco preto e vai emendar, ó, vai encostar uma parte na outra. Vai colocar a parte 2 juntinha com a parte 1. E aí a gente vai ter aqui o molde do corpo da nossa mochila, tá? O corpo da mochila, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Como a mochila precisa estar mais firminha, você usa a manta R2, tá bom? Aqui pra adiantar, nas 2 partes do corpo eu já coloquei a manta R2 e passei o ferro, tá? Nessa parte aqui, eu não coloquei o tecido do forro, porque essa parte vai ser onde eu vou costurar o bolso, então não vou pôr o tecido do forro agora. Essa outra aqui, eu já costurei o tecido do forro junto aqui, com a manta e o tecido principal, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aí pra adiantar, tá? Aí, olha, ainda aqui no molde, vocês vão ter escritinho as medidas, tá? Bem aqui vai estar a medida do canal do zíper, do fundo da bolsa e as medidas dos cortes de alça que você vai precisar cortar. E aí, gente, aqui na medida do canal do zíper, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta, tá? Aqui eu já adiantei, coloquei tecido principal na manta e passei uma costurinha em toda a volta. Então, esse é o canal do zíper. Aí, a gente vem aqui, ó, no fundo, e eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. Também adiantei, coloquei o tecido principal sobre a manta e uma costura em toda a volta. E aí, pessoal, a gente vai precisar do bolso, tá? Aqui no molde, ó, vocês vão ver que tem um risco e vai estar escrito marca do bolso. Depois que você emendou, essa marca do bolso é só você dobrar o seu molde bem em cima da marca do bolso e riscar. Vai ficar esse desenho aqui, ó, tá bom? Então, essa é o bolso da nossa mochila. Eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e também uma vez na manta. Pode ser manta R1 ou R2. A parte do bolso não precisa ser bem estruturada. Então, pode mesmo ser R1. Se você quiser, pode colocar TNT também, tá bom? Aí, aqui eu preciso de 2 tirinhas de tecido. Essas tirinhas, elas têm o tamanho de 25 por 4, é o viezinho para fazer o acabamento do bolso. Ou, se você quiser, você pode usar o viés pronto, tá? E aí, a gente vai precisar de 2 pedaços de zíper. Um aqui para pôr no canal do zíper, ele tem o tamanho de 48 centímetros. E um menor para colocar no bolsinho de fora da mochila, ó. E esse daqui tem 30 centímetros. Aí, a gente vai precisar de 3 cursores. Por último, a gente precisa das alças. Você vai precisar de 2 metros de alça. Aqui eu tô usando alça chique, pode usar alça de algodão, de nylon, que você tiver aí. Se não tiver, pode fazer alça com tecido, tá bom? Essa alça que eu tô usando é de 30 milímetros. E aí, então, 2 metros de alça dá pra cortar todas as partes que precisa.
E também a gente vai precisar de 2 reguladores e 2 quadros, que é esse daqui, ó, que não tem o ferrinho aqui no meio, tá? O regulador e o quadro, ele tem que seguir a medida da alça. Se a alça é de 30 milímetros, o regulador e o quadro também tem que ser. Se você escolher uma alça de 20 milímetros aqui na largura, o regulador também tem que ser essa medida, tá? Vou arrumar aqui a mesa e a gente já vai começar, então, a costurar. Gente, se vocês gostaram desse tecido que eu tô usando, você pode comprar lá no meu site o kit de materiais. Esse kit dá pra fazer as 3 peças da maratona, tá? A maratona escolar, onde é a mochila, essa que eu tô ensinando pra vocês, o estojo higiene bucal e o estojinho em formato de lápis, que essas aulas também vai estar aqui no canal do YouTube. Cada kit dá pra fazer as 3 peças. Olha, vem o tecido principal, tecido de forro, manta, o plástico cristal para poder fazer o estojo de higiene bucal, a alça, tá? As ferragens, tudo que você precisa, tá bom? E o molde impresso, você também vai receber, junto com esse kit, o molde impresso em tamanho real da mochila e do estojo de lápis, tá bom? O kit é completo, você não precisa comprar nenhum material separado para fazer nenhuma das 3 peças, tá bom? Acesse o site www.alinerogerio.com.br para você comprar o seu kit. Nós temos 8 estampas diferentes desse kit da maratona, tá bom? Olha, esse é o que eu vou usar no vídeo. Tem assim, ó, rosinha pra fazer pra menina. E tem 8 estampas, contando com essas 2, então temos mais 6 que eu nem mostrei aqui pra vocês. Vai lá no site pra você conhecer. O link vai estar aqui na descrição, garanta o seu kit, tá? E você tem o cupom de desconto, então aproveite seu cupom de desconto, escrevendo lá na área de cupom maratona, tudo com letra minúscula, pra você ter um desconto, tá? E olha só que legal, gente, você fazendo uma compra no meu site acima de R$100, isso até domingo, tá bom? Dia 13, agora de fevereiro, tá? Você vai ganhar esse brinde aqui, olha, é um kitzinho especial que eu fiz para as clientes que estão participando dessa maratona, né? Maratona escolar. E olha só que legal que é o brindezinho, vem 2 estampas de tecido, vem uma amostra de tela vôlei, um giz mágico que apaga com o calor do ferro, ele vem aqui miçangas e cordõezinhos também para você decorar os cursores, então é um brinde bem legal, tá? Faça sua compra acima de R$100, então, até o dia 13 de fevereiro, que você vai ganhar esse brinde junto com a sua compra, tá certo? Então tá bom demais, né, gente? Corre lá, ó, você vai poder aproveitar o desconto, né, com o cupom maratona, ainda ganha brinde na compra acima de R$100. E aí você recebe o kit completinho, bem mais fácil para você poder fazer todas as suas peças, tá certo? Então vamos lá agora fazer a nossa mochila. Vamos começar pela parte do bolso. Aqui eu já coloquei o tecido de forro na parte de trás do bolso, tá? Tecido principal e ele tá com a manta R1. Aqui a gente vai começar costurando a tirinha. Eu vou colocar ele aqui, ó, do lado avesso. Vou colocar a estampa, ó, a estampa do tecidinho de frente com o avesso. E aqui eu vou passar uma costura de um pé de máquina. Passei essa costura, vou colocar essa tirinha aqui pra frente e aqui eu vou fazer a dobrinha, ó. Uma dobrinha, 2 dobrinhas, ó. Ela vai ficar essa tirinha, tá vendo? Um viezinho pra fazer um acabamento bem legal. Aqui eu vou dobrar toda ela primeiro, aí venho colocando esses prendedores aqui, ó. Pra deixar bem certinho, bem retinho. Olha só. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha desse viés, tá? Passei a costura. Agora eu vou colocar o calcador de zíper aqui na minha máquina, porque a gente vai costurar a parte do zíper agora, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper. Acho que esse aqui tá um pouco grande, deixa eu pegar outro. Pronto, ó. O zíper,
E aqui eu vou costurar a outra parte do viés. Vou colocar aqui, ó, o avesso do zíper pra cima, coloco a estampa do meu viezinho de frente com o avesso do zíper e passo uma costura aqui. Depois que eu passei essa costura, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na beiradinha do bolso, ó. Eu vou fazer uma dobrinha, duas dobrinhas, formando aqui um viezinho acima da beiradinha aqui do zíper, tá? Eu vou prender tudo com prendedor, bem bonitinho, e aí a gente vai lá na máquina e passa uma costura aqui. Então, olha, ficou assim o zíper, depois que eu passei a costura aqui nesse tecido. E aí, agora, ó, eu vou posicionar o viezinho do bolso nessa beiradinha de baixo do zíper e passo uma costura aqui. Passei a costura, feito isso, agora eu vou colocar o meu cursor, tá? Olha só, eu vim aqui, sempre do lado direito para o esquerdo. Eu vou abrir um pouquinho os dentinhos do zíper. E aqui eu vou colocar o cursor, tá? Vou deixar ele paradinho aqui. Então, agora, eu vou pegar aqui a parte do corpo da mochila, que eu não coloquei o tecido de forro ainda, que tá só a manta, tá? Vou posicionar esse bolsinho bem certinho aqui, ó, deixando bem retinho e alinhado o viés. Aqui eu posso colocar os prendedores em volta pra poder dar um sustento aqui. E vou passar uma costurinha nesse viés aqui em cima. E aí, eu já posso também passar uma costura toda em volta do bolso. Passei a costura, agora eu vou dar uma pausa, porque eu vou lá no ferro de passar. Vou pegar o outro tecidinho aqui, ó, do forro. Coloco ele aqui e passo o ferro. Depois que eu passar o ferro, eu posso passar uma costurinha na beiradinha de segurança em toda a... Então, olha só, gente, coloquei o tecido, passei a costura em volta. Essa é a parte da frente da nossa mochila e ela tá pronta. Eu vou reservar e agora eu vou pegar a outra parte do corpo, aquela que já tá com o forro aqui. Eu vou dobrar ela ao meio, juntando curvinha com curvinha. E bem aqui em cima, eu vou dar um pique, tá bom? E aí, agora nós vamos pôr as alças. Aqui eu vou pegar a minha alça de 18 centímetros, eu vou fazer este movimento aqui, tá? E eu vou costurar ela bem aqui onde eu fiz esse pique, essa marcação do meio. Então, eu posiciono ela dessa maneira e passo uma costura aqui. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar as duas tirinhas menores, de tamanhos iguais, e vou pegar as ferragens. Ó, os dois reguladores e os dois quadros. Essas duas tirinhas, gente, eu vou passar aqui no quadro dessa forma e junto aqui as duas pontinhas. Aqui na pontinha eu passo uma costura, tá? Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a tira comprida de 70 centímetros, que é um tamanho de alça para criança, tá? É uma mochila infantil, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou passar o regulador, ó. Passa a pontinha por baixo e sai aqui por cima. Fica dessa forma, tá bom? Vou trazer ela mais ou menos aqui, ó, até o meio da alça. Daí, eu vou pegar esse quadro com a tirinha e vou colocar aqui na ponta, tá? E ele vai ficar aqui, ó, soltinho, desse jeito. Aqui no regulador, ó, eu vou puxar um pouquinho o regulador pra cá, pra gente ficar com essa
passagem, esse vão aqui, tá bom? Então, olha só. Vou pegar essa pontinha, que foi por onde eu coloquei o quadro, né? Vou entrar pela parte de baixo do regulador e vai sair pela partezinha de cima. Por isso que eu falei pra puxar aqui, porque aqui a gente consegue, ó, manusear com o dedo. Entrou por baixo e saiu por cima, tá? Então, ficou assim, ó. Tá bom? Aqui a pontinha tá solta, o que que a gente vai fazer? Vou trazer essa pontinha até aqui, dobro a beiradinha pra não ficar desfiando, e eu vou passar uma costura aqui. Passei a costura e olha só, uma das alças está pronta. Aqui, ó, vou pegar essa pontinha de cima e colocar ela bem do ladinho dessa alcinha de mão. Posiciono ela aqui e passo a costura. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, ó, na outra pontinha do quadro, ó, observem aqui, certo? E eu vou colocar, vou costurar ela exatamente aqui na lateral, aonde termina a curvinha, tá? Olha, aqui tem a curvinha, bem aqui, tá bom? Na parte reta. E aqui eu passo uma costura. Então, olha só. Então, a alça, ela fica exatamente assim. Aqui tem o regulador, se for uma criança menor, né, mais baixinha, pode encurtar. Ou uma criança maior, aí a gente coloca lá no máximo, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com a outra alça e vou costurar ela aqui desse outro lado. Então, aqui, ó, costurei as duas alças e essa parte eu vou reservar, tá? Agora, a gente vai fazer o canal do zíper, então eu vou pegar aqui todas as partes do canal do zíper, olha só, principal com manta e o forro. Vou voltar o calcador de zíper pra minha máquina. Certo? E aí, gente, olha, eu vou pegar aqui, ó, uma das partes do canal do zíper, tecido principal que está com a manta, e vou colocar o direito do zíper de frente para a estampa, passo uma costura aqui. Passei essa costura, vou pegar aqui uma das partes do forro e vou colocar o direito do tecido de frente aqui com o outro. E passo uma costura aqui no forro. Passei a costura, feito isso, eu vou colocar o forrinho aqui pra baixo, olha, aqui fica dessa forma. Vou passar uma costura aqui na beiradinha pra rebater o zíper. Passei a costura, feito isso, agora a gente vai costurar o zíper na outra parte, ó. Vou colocar os dentinhos do zíper de frente pra estampa da outra parte aqui do canal. Alinho bem, passo uma costura aqui. Olha só, passei a costura, agora eu pego a outra parte do forro e vou colocar a estampa do forro de frente com o avesso do zíper e passo outra costura aqui. Depois que eu passei a costura, eu vou abrir, olha só. Esse aqui é o avesso e esse é o lado direito. E aqui eu vou passar uma costurinha, né, rebatendo a parte do zíper. Então, olha só, coloquei o cursor e ele ficou paradinho aqui. Agora, eu vou pegar as partes do fundo
tecido principal que já está com a manta e a parte do forro. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar estampa de frente com estampa. O canal do zíper de frente aqui com o fundo. Alinho bem essa pontinha, passo uma costura aqui. Depois que eu passei essa costura, olha só, gente, aí eu vou pegar o tecido de forro e eu vou colocar a estampa dele de frente aqui com o avesso do canal do zíper, tá? Só preciso prestar atenção nessa ordem pra fazer certinho. E aqui eu passo uma costura com um pé de máquina. Feito isso, eu vou abrir, ó, aqui é o fundo da bolsa, aqui é canal do zíper, vou passar uma costura aqui pra rebater. Então, olha só, gente, depois desse processo, a gente ainda não vai fechar o outro ladinho aqui do canal do zíper, tá? A gente vai medir no corpo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma das partes do corpo da minha mochila e eu vou pregar em toda a volta esse fole, né? Porque depois que a gente juntou canal do zíper com fundo, aí a gente forma o fole, tá bom? E aqui, ó, eu vou colocar beiradinha com beiradinha e venho colocando o prendedor em toda a volta. Por que isso aqui? A gente tem que medir pra ver se vai dar certinho, se precisa fazer algum ajuste, tá? É necessário você fazer isso aqui, senão na hora que for fechar a mochila, pode sobrar ou pode faltar alguma coisa, e aí fica mais difícil pra consertar se o fole já estiver todo fechadinho, tá? Eu coloquei prendedor em toda a volta. E aqui eu vou explicar pra vocês o que você tem que avaliar. Aqui, ó, quando termina, encontrou pontinha com pontinha, do fundo da bolsa pode estar passando 1 centímetro apenas. Vai passar 1 centímetro. Por que esse 1 centímetro? Que aqui a gente ainda vai emendar, né? Mas não pode estar maior do que 1 centímetro. Se tiver maior, a gente corta. O meu aqui, ó, ele tá um pouquinho maior. Por quê? A medida que eu passei pra vocês já é própria pra você executar esse projeto na máquina doméstica. Como eu fiz na máquina industrial e a margem de pé de máquina é um pouco menor, por isso o meu sobrou um pouco aqui. Se você fizer na máquina doméstica, pode ser que nem sobre, tá? Mas caso sobrar, é só você vir aqui, cortar aqui do fundo, tá? Pra gente poder finalizar, tá bom? E aí, medindo dessa forma, gente, não tem perigo nenhum de dar nada de errado na hora de fechar a mochila. Então, isso aqui foi o que eu tirei. Olha só, tá passando um pouquinho, tá vendo? Pra gente poder fazer o fechamento. Aí, agora eu vou tirar todos os prendedores pra gente prosseguir. Então, depois que a gente mediu, agora nós podemos terminar de fechar o fole. O que eu vou fazer, gente, ó? Vou pegar aqui, ó, a pontinha do fundo, que é a parte principal que está com a manta. Vou colocar frente com o canal do zíper e passo uma costura aqui. Depois que eu passei essa costura, olha aqui, eu vou pegar o forro do fundo que tá solto e eu vou trazer ele aqui, ó, tá vendo? E vai ficar dessa forma. Deixo ele encostadinho e passo uma costura com um pé de máquina aqui. Fiz isso, gente, aí eu vou virar ele aqui, ó, pro lado direito. Olha só. E essa parte aqui do fole que eu acabei de fechar, eu vou passar uma costura aqui pra rebater o zíper.
Depois que eu passei a costura aqui, gente, o nosso folho, ele tá quase pronto. Mas o que que acontece? Você pode perceber, inclusive aqui no meu, ó, a parte do fundo, ela passou um pouquinho, tá vendo? Se isso acontecer com você, a gente vai cortar isso, porque a largura do canal do zíper tem que estar de acordo com a largura do fundo da bolsa. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura em toda a volta para juntar forro com o principal, aqui na parte do fundo também, e já vou tirando essa parte aqui, ó, que tá sobrando do fundo, para deixar tudo retinho. Então, olha só, pessoal, vou mostrar como ficou, tá? Tudo bem retinho aqui, tudo costuradinho. Agora, a gente vai finalizar, a gente vai fechar nossa mochila. O que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, ó, bem onde tem essa emenda do início e do final do zíper, tá vendo? Ó, bem certinho. Aqui eu estico, porque nós precisamos marcar o meio, tá? Eu vou dar um pique bem pequenininho, só pra marcar o meio, nas partes de baixo e nas partes de cima também. Isso aqui vai ajudar bastante na hora que a gente for colocar o espelho, né? O corpo da nossa mochila. Posso virar isso aqui pro lado avesso. Vou pegar aqui, ó, a parte do espelho, né? Isso aqui chama espelho ou corpo da mochila. Também vou marcar o meio. Vou dobrar ao meio, juntando curvinha com curvinha. Vou dar um pique na parte superior e um pique aqui na parte de baixo, tá? Pra marcar o meio. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar o pique que eu fiz aqui, ó, na parte de cima, onde tem o canal do zíper, e eu vou juntar com o pique da parte superior do corpo, tá vendo? Aqui eu coloco um prendedor, só pra segurar. Aí eu venho embaixo, ó, o pique que eu fiz na parte de baixo do fole, eu vou colocar pique com pique aqui, ó, com a parte de baixo do corpo da mochila, tá? Então, aqui a gente centralizou, tá bom? O que eu vou fazer? Passar uma costurinha pequenininha, de uns 2 dedinhos, tanto em cima quanto embaixo, onde é a marcação do meio, pra gente poder centralizar. E depois, vamos fechar em toda a volta. Então, olha só, depois que eu fiz essa costura, aí, ó, a gente pode fechar aqui com o prendedor, tá? Vai ajudar bastante, ó. Esses prendedores, gente, eu tenho pra vender no meu site, tá bom? Lembrando que o link tá aí na descrição pra vocês. Aproveitar, né, o cupom de desconto pra ganhar o brinde acima, nas compras acima de R$ 100. Aí você aproveita aí e já compra o prendedor também, que facilita bastante, tá? Coloquei prendedor em toda a volta, tá? E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina. Conforme eu for costurando, eu já vou tirando os prendedores. Então, olha só, costurei, tá? Ó. Vou fazer agora a mesma coisa na outra parte. Essa é a parte que tem as alças, então, vou colocar as alças todas pra dentro. Vou unir aqui, ó, o pique com o pique. Esse pique aqui eu já tinha feito pra colocar a alça. Aqui embaixo eu não fiz, então eu vou fazer agora, ó. Dobrar o meio, fazer um pique aqui. E vou unir o pique com o pique. Aqui, gente, é o mesmo processo. Vou passar uma costurinha aqui, outra aqui, depois eu coloco o prendedor em toda a volta e passo uma costura.
Então aqui, gente, costurei em toda a volta e a nossa mochila tá quase pronta. Agora a gente só vai fazer o acabamento com o viés, tá? Porque aqui não pode ficar aparecendo, né? Toda essa feiura aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui é um viés largo de 25 milímetros, tá? Eu posso dobrar ele todo assim, ó, em toda a extensão, fica mais fácil. E aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Posso vir com o prendedor, aí eu vou colocando esse viés em toda a volta. Olha só, coloquei o viés em toda a volta, agora a gente vai costurar, tá? Venho passando uma costura aqui nesse viés em toda a volta pra gente finalizar. Olha só, costurei o viés em toda a volta. A mesma coisa vocês vão fazer desse outro lado, tá? E aqui eu já vou virar pro lado direito pra gente ver como que ficou. Bom, pessoal, depois que eu virei, olha só que bonitinha que ficou, tá? Super linda, passei o ferro pra deixar ela bem arrumadinha. Aqui eu fiz esse detalhe no cursor, olha que bonitinho. Vou mostrar pra vocês agora como que faz. Aqui eu usei, ó, um cordão rabo de rato, é um cordão acetinado, tá? E aqui, ó, duas miçangas, que é bem simples isso aqui e deixa super bonitinho, ó. Eu vou passar aqui esse cordão no cursor e coloco as duas bolinhas, olha só. E aí, aqui eu dou um nozinho e fica um detalhe bem legal. Essas miçangas e cordões eu tenho lá no meu site, tem um kit completo com 25 cores, tá? Se você quiser, já corre lá pra aproveitar também o cupom de desconto. E olha só que lindo que ficou, ó. Super bonitinha, então, aqui a nossa mochila, tá? Aí vocês vão no ferro, passa o ferro pra deixar ela bem arrumadinha. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de 70 a 85 reais, sempre avaliando aí o valor que vocês pagam em cada material, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.